capítulo 17, versículo 6, apenas a parte B, diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Amém por essa palavra, irmãos? Nós temos a nossa raiz no Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo 2, a Bíblia já começa falando sobre o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você não se identifica já com esse primeiro versículo da Bíblia, o segundo versículo da Bíblia? Eu me identifico porque a terra era sem forma, nós não tínhamos forma, mas quando aceitamos a Jesus, recebemos a forma do Evangelho. O texto diz que a terra era vazia, nós éramos vazios, até que o Espírito Santo veio e nos encheu da presença do Senhor. A terra estava com trevas sobre a face do abismo, nós vivíamos em trevas, até que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós recebemos esse Espírito Santo conosco. Esse Espírito Santo, lá no capítulo 6, a maldade se multiplicou tanto que no versículo 3, no capítulo 6 de Gênesis, Deus diz: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. E Deus usa a estratégia de permitir que Noé construísse uma arca. Noé leva 120 anos para construir uma arca, mas Deus leva 120 anos para construir o Noé. Você acha que está fazendo as coisas para Deus? Deus está trabalhando em você, em mim, em nós. E vocês se lembram de que quando diminui as águas, ele solta aquela pomba pela janela da arca? Ali já representa simbolicamente a Trindade, porque a primeira vez que aquela pomba sai da arca de Noé, ela não encontra onde pousar os pés e ela volta para a arca. Uma semana depois, novamente ele solta, e ela volta, mas agora traz no seu bico folhas, e na terceira vez, quando ela sai da arca, ela não volta mais. E ali nós temos o símbolo da Trindade, porque a primeira vez que ela sai e não tem onde pousar e volta, representa o Pai. A Bíblia diz que Deus não viu nenhum justo sequer, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. A segunda vez que ela vai e volta trazendo no seu bico ramos de oliveira, fala de Cristo, que despiu-se da sua glória, veio até nós, morreu numa cruz, ressuscitou e voltou ao Pai levando as marcas do Calvário. Mas a terceira vez que ela sai e ela não volta mais, fala do Espírito Santo. Jesus disse: ele ficará, ele habitará, ele estará em vocês. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Em Números 11, quando Moisés está, digamos na linguagem hoje, estressado com tanto trabalho, Deus diz: chame 70 homens, e do Espírito de Deus que está em você, eu vou repartir com eles. Vão ser 70 Moisés agora, não é um só. E diz a Bíblia que o Espírito do Senhor veio sobre aqueles homens, apontando já para Lucas 10, quando Cristo chama aqueles 70 e os comissiona. As promessas na Bíblia sobre o Espírito Santo são muito grandes. Isaías 32:15, irmãos: até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto, apontando para a leitura que o pastor José Antônio já fez. Isaías 44:3: porque, diz o Senhor, derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Tem gente que não recebe porque não tem sede. Se você não tem sede, você não vai poder beber desta água. Se você não deseja o Espírito Santo, você não vai receber o Espírito Santo, porque ele diz: eu vou derramar, mas vou derramar para quem está com sede. Eu vou derramar, mas vou derramar para quem está desejoso de receber o Espírito Santo. Eu vim aqui essa noite desejoso de receber mais de Deus. Tem mais alguém também que veio? Pois o Espírito Santo será derramado sobre a tua vida. Em Isaías 61, Jesus usa esse texto em Lucas 4: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo em toda a Bíblia, desde Gênesis 1. Ezequiel 37, quem de nós não nos lembramos do vale de ossos secos? O profeta diz: o Senhor me levou num vale cheio de ossos.
E o Senhor me disse: ó profeta, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: profetiza sobre esses ossos, diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que quando eu profetizei, disse o profeta, houve um ruído muito forte, os ossos se juntaram, nervo com nervo, músculo, pele, e agora ainda não tinha vida. E aí Deus disse: profeta, esse povo poderá se tornar um exército? Senhor, tu sabes. Profetiza e diz: vem dos quatro cantos, ó vento, e assopra sobre esses homens. Agora não era mais um vale de ossos, agora era um exército poderoso para a guerra. Quando você recebe o poder de Deus, você não é um crente seco, mas você é um crente cheio da graça. Você não é um crente raso, mas você se torna um crente profundo. Você não é um crente que qualquer coisa te leva para fora da igreja. Você tem solidez espiritual. Você não é um crente que deixa se levar por qualquer vento de heresia. Você está firmado na palavra, porque o Espírito Santo está em você. Zacarias 4:6, o tão conhecido texto: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Finalmente, no Antigo Testamento, o texto tão conhecido de Joel 2:28, que Pedro vai utilizar em Atos 2, Joel 2:28 e 29. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. O Espírito Santo foi prometido de Gênesis até Malaquias, e essa promessa se cumpriu. No Novo Testamento, continua. Quando João Batista vai batizar as pessoas, ele diz assim: olha, eu batizo você com água para arrependimento, mas está vindo um aí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Lucas, irmãos, o grande evangelista, ele mostra a ação do Espírito Santo no próprio João Batista, quando ele diz para o pai dele: o seu filho vai ser cheio do Espírito Santo desde que ele nasceu. Quando faz a promessa para Maria: você vai gerar um filho. Como é que vai ser isso? E Deus, o anjo diz: fique em paz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te cobrir. Quando Maria vai visitar Isabel, se fosse da Assembleia de Deus, diria: paz do Senhor, irmã Isabel. Diz a Bíblia que João Batista se alegrou no ventre dela, e ela foi cheia do Espírito Santo e disse: mulher, você é bendita, só da tua saudação a criancinha saltou no meu ventre, e eu fui cheia do Espírito Santo. Jesus, ele é cheio do Espírito Santo no batismo. Diz a Bíblia que, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Olha que processo: você ora, depois que você ora o céu abre, e depois que o céu abre o Espírito desce, e depois que o Espírito desce, Deus fala. Diz a Bíblia: orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Falando em batismo, o batismo que nós temos aqui, mensalmente, ele precisa de pelo menos 3 coisas. Sem essas coisas não tem batismo. Primeiro, obviamente, o batizador, o pastor. Segundo, o candidato. E terceiro, o elemento que eu vou mergulhar esse candidato, que é a água. Se faltar um dos 3, irmão, não tem batismo. Não tem como. Digamos que tem batizador e candidato, não tem água. Eu vou mergulhar a pessoa onde? Digamos que tem água, tem candidato, mas não tem pastor. Quem é que vai mergulhar? Agora digamos que tem água e pastor, mas não tem candidato. O pastor vai ficar fazendo o que lá? Tem que ter o batizador, tem que ter o candidato e tem que ter o elemento. Pois o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Tem que ter o batizador, tem que ter o candidato e tem que ter o elemento. Quem é o batizador? Jesus Cristo. João Batista disse: ele vos batizará. Quem é o candidato? Aquele crente bonito que você olhou no espelho hoje, você, essa pessoa do seu lado. Todos somos candidatos a receber. Aonde seremos imergidos? No Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos esse poder. Jesus falou em Lucas 24:49: eis que envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
Amém por esses textos, irmãos? João, o grande João, o evangelista, alguns textos rapidamente. João 14,16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 14,26 de João: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e fará você lembrar de tudo quanto tenho dito. João 16,7: todavia digo a verdade, convém que eu vá, se eu não for, Ele não vem, mas se eu for, eu vou enviar. Jesus está dizendo: a minha ausência será o seu crescimento. Se eu ficar, Ele não vem, mas se eu ir, Ele vem. Então eu vou, e quando eu chegar lá, Ele vai descer, e quando Ele descer, Ele vai ficar, Ele vai me glorificar, Ele vai me representar. O papel do Espírito Santo no culto é glorificar a Jesus de Nazaré. Você não encontra na Bíblia, você encontra muito na Bíblia assim, o Pai dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o que sou. Você encontra muito Jesus dizendo, né, o 7 eu sou de João, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira. Mas você não encontra o Espírito Santo falando nada. Por quê? Porque em João 16:14 Jesus disse: Ele me glorificará. Os pentecostais às vezes são criticados por dar uma ênfase muito grande à pessoa do Espírito. Não, irmãos, quando nós damos ênfase à pessoa do Espírito, é porque Jesus disse: Ele me glorificará. O papel do Espírito Santo é honrar Jesus, é glorificar a Jesus. Todo culto, Jesus é o centro, Jesus é o primeiro, Jesus é o último, Jesus é o principal, Jesus é exaltado, Jesus é glorificado, Jesus é engrandecido, porque o Espírito Santo nos move para que nós glorifiquemos a Jesus. Aleluia. Esse Espírito Santo, lá de Gênesis 1, perpassando por todo o Antigo e todo o Novo Testamento, finalmente em Atos 2, cumprindo a palavra que nós já lemos hoje, que Jesus disse: vocês vão receber, em Atos 2, o Espírito Santo inaugura a igreja. A igreja nasce no Calvário, quando cortam o lado de Jesus, ali nasce a igreja. Quando corta Adão, o seu lado, nasce Eva. Mas quando corta Jesus, nasce a igreja. Nós somos a esposa do Cordeiro. E agora a fita vai ser descerrada em Atos 2. A inauguração vai acontecer lá, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um. Não era sobre todo mundo. Olhava para Pedro, fogo. Olhava para João, o fogo de Deus sobre ele. Olhava para Maria, o fogo de Deus sobre ela. Olhava para Tiago, o fogo de Deus sobre ele. E esta graça, este poder permanece com a igreja. Nós estamos aqui esta noite debaixo desta graça. Esse poder não ficou fechado no Novo Testamento conforme muitos pensam. O Didaquê, um documento do primeiro século, Clemente, bispo de Roma, Inácio de Antioquia, Justino, Eusébio de Cesareia, toda essa turma, irmãos, do primeiro ao quarto, ao quinto século, falaram sobre dons, falaram sobre manifestações, falaram sobre o poder de Deus. O Espírito Santo não ficou preso ao cano, o Apocalipse fechou, acabou, não. O Espírito Santo está livre para agir hoje e até o arrebatamento da igreja. No livro Heróis da Fé, um dos livros mais conhecidos das Assembleias de Deus, escrito por Orlando Boyer, ele vai falar sobre Martinho Lutero, John Bunyan, ele vai falar de Jonathan Edwards, um pastor, irmãos, que por 3 dias orou e jejuou, e que tinha problema de vista. Então ele fez a leitura da mensagem Pecadores nas mãos de um Deus irado, com a página quase próxima ao seu rosto. Não havia eloquência, não havia mãos levantadas, não havia pulos e nem gritos, mas na medida que ele ia lendo a sua mensagem, os crentes se agarravam aos bancos e às colunas do templo, temendo o inferno. Aquela mensagem abalou aquela região da Europa. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que não falar de John Wesley, Whitefield, David Bryan, o que não falar de Spurgeon, Moody e muitos outros, que do século I ao século XIX foram instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença.
Tá, pastor, o que isso tudo tem a ver? Além de ter a ver comigo, tem a ver com a igreja, 113 anos, tem tudo a ver, porque nós chegamos no século 20, irmãos, nós estamos no século 21, mas quando a gente chega no século 20, a história da nossa denominação começa a entrelaçar-se com a história que o Espírito Santo está escrevendo. 1 de janeiro de 1901, a entrada do século 20, um pastor chamado Charles Parham chama um grupo da escola Betel, lá nos Estados Unidos, e diz: estudem Atos, estudem. E aqueles alunos começam a estudar, e o Espírito Santo se manifesta no meio daqueles alunos. Uma jovem, uma mulher chamada Agnes Osmo diz para ele: pastor, põe a mão na minha cabeça. E ele diz: coloquei a mão sobre a sua cabeça, e uma auréola do céu veio sobre ela. Aquela mulher só falava inglês porque morava nos Estados Unidos, mas por 3 dias ela falou chinês, ela não conseguia falar uma palavra em inglês. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre ela. Um judeu que só conhecia o hebraico e um pouco do português veio numa das nossas igrejas, uma igreja muito simples, sentou no último banco, e o pregador pregou a palavra, e ele então, após a mensagem, levantou as mãos e aceitou a Cristo. O pregador, animado com aquele homem aceitando a Cristo, terminou o culto, correu lá e disse: pastor, meu irmão, eu estou feliz porque você aceitou a Cristo, mas o senhor, por gentileza, que parte da mensagem que mais te tocou? E ele disse: o senhor me perdoe, mas não foi a mensagem. A mensagem foi boa, mas eu não aceitei a Jesus pela mensagem. Tinha uma senhora do meu lado, alguém já me disse que ela é uma das senhoras mais idosas dessa igreja e que ela é semi-analfabeta, mas pastor, ela pregou o evangelho com um hebraico tão polido, tão maravilhoso, e o hebraico que eu conheço, ela me expôs o evangelho, e eu estou aceitando a Jesus como Salvador da minha vida. Irmãos, essa igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma menina recebe o poder de Deus em 1901, 1903, 3 anos depois, País de Gales. Sabe qual que é o tamanho do País de Gales? O tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. Uma menina acende um fósforo pentecostal, chamada, essa menina que vai acender, Flore Evans. E depois Deus usa um jovem chamado Evan Roberts, que orou dos 13 anos de idade até os 26 anos de idade, dizendo: aviva minha família, aviva minha igreja, aviva minha nação. Deus levanta Evan Roberts, irmãos, em 6 meses, 100.000 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Os bares foram fechados, os trabalhadores chegavam 1 hora mais cedo nas minas de carvão, só para dobrarem juntos os joelhos e buscar ao Senhor. As bebidas diminuíram, os prostíbulos fecharam, a criminalidade diminuiu, porque quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o avivamento de Deus chega para trazer um grande despertamento espiritual. 1901 com Parham, 1903 com Evan Roberts, 1906, um senhor negro, um período difícil de racismo nos Estados Unidos, chamado William Seymour, cego de um olho, filho de escravos, na Rua Azul, uma rua pequena. Aquele homem começa a realizar reuniões, e o Espírito Santo de Deus vem com poder sobre aquele lugar. Eram, irmãos, 3 cultos por dia, durante 7 dias da semana, por 3 anos seguidos. As pessoas iam para lá, e eles tinham que fazer fila para entrar, e tinha que mandar o povo embora, porque tinha outro grupo lá fora. Pessoas do mundo inteiro foram para a Rua Azusa receber o poder de Deus. E um deles, pastor William Durham, lá de Chicago, foi lá. E quando ele recebeu o poder de Deus, voltou para a igreja dele e anunciou o movimento pentecostal. Naquela igreja, um italiano chamado Luigi Francescon recebeu o poder de Deus. Ele se tornaria o fundador da Congregação Cristã do Brasil. E mais 2 suecos na mesma igreja de Chicago, chamado Daniel Berg e Gunnar Vingre, receberiam o poder de Deus e seriam enviados ao Brasil para fundar as Assembleias de Deus. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Quantos podem louvar a Deus por isso? Gunnar Vingre era sueco, tornou-se membro da Igreja Batista, foi para os Estados Unidos para fugir de uma situação deplorável que a Europa enfrentava, para buscar trabalhar
para buscar serviço, mas lá ele tem contato com o movimento pentecostal. O Daniel Berg a mesma coisa, vai para os Estados Unidos para buscar serviço. Aí quando ele volta para visitar a família, conhece Gunnar Wing lá na Suécia. Conhece um amigo de infância chamado Levi Petrus, que depois se tornaria um grande pastor, trazendo muitos missionários para nós. E lá ele conheceu o poder de Deus e ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora os dois estão nos Estados Unidos, hospedados em uma casa. No café da manhã, o dono da casa diz: eu tive uma revelação de Deus essa noite. E a revelação que eu tive é que vocês dois iam para um lugar chamado Pará. Pará? Onde é que é isso? Não sei, Deus só falou isso. Foram para a Biblioteca Nacional, pediram para abrir o mapa em cima da mesa e encontraram Pará, Belém, Brasil. É para lá que a gente vai. E quando eles chegam no Brasil em 19 de novembro de 1910, naquele navio Clemente, eles chegam com muitas dificuldades, mas eles chegam com o coração incendiado pelo poder de Deus. Irmão, o que você precisa é ter o coração incendiado pelo poder de Deus. Você não precisa de uma igreja maior, de uma cidade, você precisa do coração incendiado pelo poder de Deus. Um crente com o coração incendiado, irmãos, ninguém pode segurá-lo. Eu ligo para minha mãe quase todo dia, ela mora lá a 12 quilômetros de Piedade, os pastores Samuel, a família conhece lá em Furnas. Todo dia, coração incendiado pelo poder e pela presença de Deus. Vai dar certo, Deus é conosco, estou orando por você, a vitória é nossa, Deus vai nos abençoar. O que precisamos é de um coração incendiado. 18 de junho de 1911, nós estamos em 18 de junho de 2024, portanto, há 113 anos atrás, nasceu o trabalho das Assembleias de Deus do Brasil. O Berg estava com 26 anos de idade, Daniel Berg. O Gunnar Wing estava com 31 anos, novos, mas deixaram tudo para trás. Daniel Berg tem tantos testemunhos. Irmã Valéria contou um testemunho hoje aqui, e a Assembleia de Deus é assim, ela é cheia de testemunhos, cheia desde o início. Ele conta no seu livro que ele estava com muita fome, com muita sede, e parou na frente de uma casa de uma senhora. A senhora o enxotou dali, mandou ele embora com aquelas bíblias, e ele foi um pouquinho para lá, debaixo de uma árvore. E ele começou a orar, disse: Senhor, além de eu pregar o evangelho, eu também estou com vontade de almoçar, prepara, Senhor, prepara. E aquela mulher brava abriu a janela e disse: Senhor, quer vir almoçar? Vem. Ele falou: obrigado, o Senhor me ouviu as minhas orações. E quando ele entra, ele percebe que a mulher está um pouco estranha. Ela diz: olha, eu não sei nem por que eu convidei o Senhor para entrar, mas eu fiquei com a vontade. Ele falou: eu sei, estava com fome. E de repente ela, com os olhos um pouco assim, de alguém que estava cansada, ele disse: como que a senhora está? Ela disse: eu estou mal, sou viúva, e lá no quarto eu tenho uma menina de 8 anos que está há 2 anos de cama, com problema no pulmão, e o médico disse que é só para esperar para que ela venha falecer. E ele disse: podemos entrar no quarto para orar por ela? E ela disse: sim, vamos entrar. Quando ele entra naquele quarto, uma menina de 8 aninhos, ela está com a testa franzida, ela está triste, ela está doente, e ele vê que há um bandolim, aquela espécie de um violão pendurado na parede. Ele pede licença para pegar aquele instrumento, e ele começa a cantar um hino que a sua mãe o ensinou, que dizia: na Bíblia há um tesouro, procura, procura. Na Bíblia há um tesouro, procura, procura. E quando ele terminou de cantar, a menina estava sorrindo e a mãe estava chorando, porque há 2 anos ela não sorria. Dias depois, aquela menina foi completamente curada. A sua mãe aceitou a Cristo e a igreja de Jesus nasceu naquele lugar. Oh, meu irmão, se você não tem milagre para contar, peça para Deus para que você tenha experiências novas com o Senhor, porque o Espírito Santo continua no meio da igreja. O mesmo que pairava sobre a terra em Gênesis 1, Ele está aqui nessa noite, quando comemoramos 113 anos da nossa igreja. E irmãos, pastor Samuel, quando as irmãs foram cantar, ele até falou: olha, irmão, que exército. O pastor falou: que exército. E Deus tem planos com as mulheres assembleianas. Veja, 1901 foi uma mulher, a primeira a falar em línguas estranhas. 1903, no país de Gales, foi uma menina. E agora no Brasil,
Celina de Albuquerque, a primeira mulher a ser cheia do Espírito Santo, o primeiro registro, obviamente, a gente não, como é que eu vou saber se o Espírito Santo não batizou outros? Ele é Deus, mas a primeira que se tem registro, que falou em línguas estranhas, Celina de Albuquerque, sem contar, irmãos, Frida Vingre, esposa de Gunnar. Frida Vingre foi um instrumento, uma missionária, enfermeira, articulista, é autora, educadora, mãe, atuante. Foto da convenção geral, só tinha homem. Frida estava lá firme do lado do marido dela. Pode pegar as fotos que ela estava lá. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas nós estamos aqui para agradecer a Deus. E ao agradecer a Deus, irmãos, não pode haver, né, pastor, arrogância em nosso coração. Não. Até porque a gente chegou aqui em 1911, 350 anos atrás já tinha igreja protestante aqui. Se a primeira missa foi feita em 1500, o primeiro culto foi feito em 1557 no Brasil. Depois, com a vinda da família real, 1800, a coisa foi dando uma melhorada, mas era difícil ainda. Vieram antes de nós os nossos queridos irmãos presbiterianos, os nossos queridos irmãos batistas, os nossos queridos irmãos luteranos, os nossos queridos irmãos metodistas, a quem respeitamos e amamos. Mas nós chegamos em 1911 com a mensagem pentecostal: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja. Ele continua fazendo milagres ou não? Ele continua batizando com o Espírito Santo ou não? Ele batiza, irmãos. Na nossa ceia, pastor Jobert pregou, e pastor Samuel, aconteceu algo tão interessante, até compartilhei com o pastor Carlos Neto. Deus me deu uma mensagem aqui no púlpito. 5 minutos eu peguei uma caneta rápido, porque tem coisa que você tem que anotar. E no domingo, na ceia de Regente Feijó, Jesus batizou a irmã Madalena com o Espírito Santo no culto. 2 semanas depois, agora eu estou falando de testemunho de anteontem, congresso de adolescentes, o Adriel com a Ana está ali, junto com a minha esposa, são os líderes. Jesus batizou 12 crentes com o Espírito Santo. Desses 12, 10 adolescentes batizados com o Espírito Santo. Irmãos, o Senhor é conosco, a vitória é nossa, quem cuida da igreja é o Senhor. Daí no final do culto, assim, naquele impulso, né, eu falei: e quem não recebeu hoje, recebe amanhã, recebe dormindo, recebe no almoço amanhã e tal, empolgado. Daí na segunda-feira, 12h16, um áudio da irmã Madalena, da irmã que tinha recebido, oi? Isso, agora, depois dos 40, a esposa fica ajudando o marido a lembrar dos nomes. A irmã Marlene, que tinha recebido o batismo na ceia, o batismo do Espírito Santo, na segunda-feira, que foi ontem, me manda um áudio em lágrimas: pastor, está eu e o meu esposo aqui, que a gente está cheio da graça de Deus aqui em casa. Porque o esposo dela ele é um diácono, é tranquilo, até para falar, meu, parece que, assim, irmão, fala mais alto, irmão. Mas ele é uma bênção nas mãos de Deus. Falou: pastor, nós sentamos aqui, e ele é uma pessoa de idade, irmãos, já, idade avançada, e começamos a orar, e o meu esposo começou a chorar na hora do almoço, antes do almoço, e ele disse: Jesus, almoça com a gente hoje. Pastor, acabou. Quando ele terminou a frase, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Está aqui falando em língua estranha. Ô meu irmão, Jesus vai almoçar com você, vai jantar hoje com você, amanhã vai tomar café da manhã. Receba esta graça para olhar para os 113 anos e não ser apenas um crente saudosista olhando para os testemunhos do passado. O meu Deus faz ainda hoje. Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele é o Senhor da igreja. Se você pode, levante a sua mão e diga uma palavra de adoração ao Senhor. Mas eu, já finalizando as minhas palavras, a gente chegou até aqui. Primeiro crente batizado com o Espírito Santo, Celina de Albuquerque, 18 membros. Hoje nós somos, irmãos, mais de 20 milhões de crentes espalhados por este Brasil. Já na década de 80, pastor José Wellington dizia: onde tem Bradesco e Coca-Cola tem Assembleia de Deus.
Assembleia de Deus não escolhe apenas os melhores lugares, ela está onde os pecadores estão, ela vai nos valados, ela vai nas vilas, ela vai nos lugares mais pobres, assim como vai nos lugares mais ricos, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro pastor separado no Brasil, Isidoro Filho, em 1912. Hoje, só pastor, somos mais de 117 mil ministros do Evangelho, pregando a palavra nos púlpitos, seja entre os ribeirinhos do Amazonas, seja entre as grandes cidades do país, seja com cidades pequenas. Há um crente cheio do Espírito, há um pastor com a Bíblia na mão, há uma irmã com o joelho no chão, e a obra cresce, e as almas vêm, e candidato batiza, e crente é cheio do Espírito, e vem novos cooperadores, diácono, presbítero, e jovens se casam, se tornam obreiros, porque o dono da igreja é Ele. Não a nós, mas ao seu nome, Jesus, seja toda a honra e toda a glória. Tu és o dono desta igreja, tu és o dono desta obra, tu és o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus dessa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. E este poder de Deus que estava no norte do Brasil, irmãos, espalhou para o nordeste. Do nordeste desceu para o sudeste, do sudeste desceu para o sul, do sul subiu para o centro-oeste, o Brasil todo incendiado pelo poder de Deus. 1911 em Belém do Pará, 1922 no estado de São Paulo, 1940 no campo de Presidente Prudente. E eu não sei o dia, mas chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou, você aceitou a Jesus, alguém te falou do amor de Deus, você conheceu o Evangelho, alguém te convidou, você estava na bebida, hoje você toma ceia, você batia na sua esposa, hoje você é um marido abençoado, você era mentiroso, hoje você é um homem honesto, você não prestava para nada, hoje você tem respeito pela sociedade, porque Jesus entrou em você, você nasceu de novo, e você pode nessa noite celebrar ao Senhor pelo que Deus fez na sua vida. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. 3 coisas que precisamos nesta noite, irmãos. Primeira, olhar o nosso passado e não esquecer as nossas raízes. Esqueça quem te ganhou para Jesus, não. Não esqueça quem você era, não. Lembra de onde você saiu. Lembra que você usava chinelo de 2 cores, agora está com um carro. Não se acha, não. Fica no teu lugar. Jesus é glorificado. Não roube a glória que pertence ao Senhor. Lembra quem te ganhou para Jesus. Lembra quem levou a cesta básica para você quando você precisava. Irmãos, e os anônimos de Deus ainda continuam por aí. Continuam. Me lembrava do testemunho do pastor Padilha, ele aceitou a Jesus. Um jovem, como é que você vai saber o nome do jovem? Segundo ele dizia, ele entrou na igreja e ele dobrou o joelho e ele disse: um jovem com uma santidade tão grande começou a orar, e através daquela oração eu dobrei o joelho como um pecador, levantei-me como um salvo. Quem é que sabe quem que é esse homem? Esse jovem? Minha mãe, lá em Vitória da Conquista, uma mulher chegou para ela da igreja batista e falou para ela: ô negrinha, vem cá, você sabia que se tu não aceitar Jesus, tu vai para o meio dos infernos? Meu, ela não dormiu a noite todinha. Daí ela falou: meu filho, comigo tinha que ser desse jeito, senão não se convertia não. Com alguns é mais leve, comigo. No dia seguinte ela correu lá. Eu não consegui dormir essa noite. Ele falou: senta aqui que eu vou te mostrar o que é o Evangelho de Jesus. Jesus salvou minha mãe, salvou meu pai. Meu irmão é cooperador na obra lá em Piedade. Minha irmã mesmo com o filho internado na UTI, com 8 anos de idade, com hidrocefalia, está glorificando ao Senhor. Agora assumiu igreja. O pastor Zé colocou eles na frente de um trabalho essa semana. E o outro filho dela está aqui na terça-feira pregando para você e dizendo: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E em breve voltará a arrebatar a sua igreja. Olhe para o passado, não esqueça as suas raízes. 2, olhe para o seu presente, avalie a tua situação. Avalie, meu irmão. Avalie. Menos TikTok, mais oração. Menos Instagram e mais oração. Menos Facebook e mais oração. Menos celular e mais oração. Avalie a tua vida.
Busque ao Senhor, porque Ele quer mudar a história da tua vida espiritual. Avalia, fica apontando o dedo para Ele. Eu tenho que olhar para mim. Senhor, tem misericórdia da minha alma e me ajuda. Terceiro, olhe para o futuro e diga comigo: eu creio que o meu Deus tem muito mais. Diga para alguém do seu lado: Deus tem muito mais. Diga para outra pessoa: Deus tem muito mais. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Deus te abençoe.